Olá, bem-vindo aqui ao nosso Brasil em Discussão. Eu quero dizer a você que foi internauta, quiser fazer perguntas para o nosso entrevistado, sempre pode fazer as perguntas. Perguntas pode fazer com antecedência, mas pode fazer também durante o programa. Nós estamos ao vivo no r7.com, na nossa Record News, e você pode fazer as perguntas, os comentários, aquilo que você julgar relevante, para que a gente possa também transferir para o nosso convidado, que hoje é o médico cardiologista, Dr. Adib Jatene, que está aqui conosco. E participa aqui da nossa bancada o Dr. José da Silva Guedes, professor da Santa Casa, ex-secretário da Saúde do Governo de São Paulo, o nosso comentarista de política aqui da Record News, que é o nosso companheiro Ricardo Cocho, e também a nossa companheira jornalista Fabiana Grillo, a Fabiana, que é aqui do nosso r7.com. Doutor Jatene, muito obrigado pela participação aqui no programa. Não é o jornal da Record News como está acostumado, mas é o Brasil em Discussão. Muito obrigado. Igualmente. Verdadeiro gênio brasileiro da medicina. A trajetória do Dr. Adib Jatene é quase que um único capítulo na história da cardiologia brasileira, pela célebre contribuição para a profissão médica e a saúde no país. Tornou-se um dos mais renomados cardiologistas brasileiros. Nascido em Chapuri, no Acre, é formado em medicina pela Universidade de São Paulo. Jatene desenvolveu e construiu o primeiro aparelho coração-pulmão artificial do Hospital das Clínicas. Foi pioneiro na realização de cirurgias torácicas. Deixou a marca de sua experiência em grandes hospitais como o da Faculdade de Medicina da USP, o Instituto Dante Pazanese e o INCOR. O Hospital do Coração. Foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo no governo de Maluf e ministro da Saúde nos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso. Criou o Imposto Cheque, que virou a CPMF, a contribuição criada para financiar a saúde. É conhecedor das doenças do coração e também dos problemas do sistema da saúde pública do nosso país. O Dr. Jatene já lançou vários livros, dentre eles Cartas a um Jovem Médico, Uma Escolha pela Vida, onde alerta sobre as escolas médicas. Ele critica a má qualidade do ensino das centenas de faculdades de medicina do Brasil. Neste ano, lançou outra de suas publicações. O livro 40 anos de medicina, o que mudou. Mostra as experiências entre dois médicos, Jatene e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Em 2012, um dos maiores cardiologistas do Brasil foi surpreendido por um infarto. Adib Jatene estava em casa quando ele próprio diagnosticou o que estava acontecendo. O médico, que não gosta de ficar parado, já está na ativa, no auge de seus 83 anos. Bom, tanto que está na ativa que está aqui conosco para o programa Brasil em Discussão. Doutor Jatene, todo mundo soube que o senhor teve um problema no coração, como tantas outras pessoas tiveram. O senhor fazia exames regulares no coração? Fazia. E eu já sabia que eu tinha uma lesão na coronária, que eu precisava fazer o cateterismo, mas com os compromissos e fui adiando. Quer dizer que nessa altura o senhor agiu como paciente e não como médico, foi empurrando, deixa para depois? E agi mal. Agi mal. Esses check-ups que a gente faz anualmente para o coração, porque eu estou falando porque eu passei uma dessas semelhantes do senhor. Faço todo o check-up e no fim tive um problema também parecido com o seu. Não funciona isso? Eles não são capazes de detectar? Funciona. No meu caso, funcionou, porque eu sabia que eu tinha lesão coronária. Eu sabia que eu precisava fazer uma angioplastia. Só que eu fui protelando, como todo bom brasileiro. Doutor Jatene, quantos anos são de medicina? Quantos anos você tem de medicina? Eu ingressei na Faculdade de Medicina em 1948 e me formei em 53. Da época que o senhor começou para cá, tanta coisa que o senhor já fez, que nós vimos aí agora, o que o senhor acha que mudou na saúde do brasileiro? Qual foi a principal mudança na saúde do brasileiro? Olha, mudou muita coisa, porque até 1960 nós tínhamos indigentes, previdenciários e privados. E o privado era privado, porque a gente vendia patrimônio para pagar hospital e médico. Em 60 começou aqui em São Paulo os convênios, medicina de grupo. A Associação Médica Brasileira reagiu a essa medicina de grupo e criou as cooperativas médicas, as Unimedes.
Depois, durante esse período de 60 até a Constituinte, nós tivemos uma mudança fundamental, que foi a fusão dos institutos de aposentadoria num único Instituto Nacional da Previdência Social. E era esse Instituto Nacional da Previdência Social que atendia todos os previdenciários e que financiava a saúde. Na época, 76% dos gastos com saúde eram federais. Com a Constituinte, nós fizemos uma coisa importante, porque nesse período os sanitaristas e o que se convencionou chamar de reforma sanitária achavam que não devia ter indigente, o governo devia assumir essas pessoas todas. Isso foi consagrado na 8ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília, que foi feita no ginásio de esportes, com sindicatos, com, enfim, toda a movimentação. E serviu de base para a Constituinte. E daí que vem saúde para todos, não é? Saúde é um direito cidadão, dever do Estado. Então, nós deixamos de ter indigentes. Toda aquela enorme legião de indigentes que era atendida pela caridade pública deixou de existir. E passou a se associar aos previdenciários. Então, previdenciários e indigentes ficou uma coisa só. E, neste momento, a Previdência começou a se retirar do financiamento. Até que, em 93, era ministro da Previdência o Antônio Brito, ele cancelou todos os recursos da Previdência para a saúde, causando uma grande celeuma. E aí se criou a participação sobre o lucro líquido, se criou o COFINS, contribuição, e tentando, de alguma forma, substituir os recursos que a Previdência deixou de aportar. E esse problema teve uma repercussão enorme. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que 62% eram da Previdência Social. Os grandes hospitais do Rio, Hospital do Servidor do Estado, Hospital do Andaraí, Hospital de Ipanema, Hospital da Lagoa, passaram a ter que funcionar com o que o SUS pagava e o que o SUS paga. E vem daí a deterioração desses hospitais. Isso em termos de saúde pública. Eu queria, desculpa, mas em termos da saúde do brasileiro, da saúde pessoal do brasileiro. O que fazia a gente ficar doente antes, o que faz ficar doente hoje, o que mata mais o Brasil antes e agora? Olha, o Brasil está dominando as doenças infecciosas. Nós somos um dos países que mais vacina no mundo. E isso teve um reflexo enorme na mortalidade infantil, simultaneamente com água encanada e tratada, com esgoto, etc. Melhorou muito essa parte, melhorou muito. E nós começamos a aumentar a idade média da população, a expectativa de vida ao nascer. A expectativa de vida ao nascer em 1950 não chegava a 60 anos, era 57 anos. Hoje já estamos acima de 74 anos. E isso levou ao aparecimento das doenças próprias da velhice, as doenças crônico-degenerativas. Então, nós fizemos uma transição das doenças infecciosas e transmissíveis para as doenças crônico-degenerativas. E isso nos coloca numa posição muito complicada, porque se de um lado nós conseguimos reduzir as doenças da infância, reduzir a mortalidade infantil. Na época que eu fui secretário, a mortalidade infantil, o Guedes se lembra, era próximo de 70 por mil nascidos vivos, 67 e tal. Hoje está em 11,5 no estado de São Paulo por mil nascidos vivos. Então, esse foi um ganho fantástico, um ganho fantástico. Doutor Guedes. Acho que a gente podia acrescentar na pergunta do Couto, né? Diz o Adib, a gente passou a ter uma problemática de doença crônico-degenerativa atingindo pessoas mais velhas
E uma das consequências que a gente tem no momento é que, em geral, o nosso sistema de saúde se preparou para dar resposta a problemas agudos ou problema crônico agudizado. E, na realidade, o que a gente precisa hoje é de uma rede que trate integralmente a pessoa, desde fazendo promoção de saúde, prevenção de doenças e dando continuidade no tratamento dos doentes crônicos. E essa é a grande queixa que a gente tem no sistema. As pessoas conseguem um primeiro atendimento, conseguem um diagnóstico, mas não têm um adequado acompanhamento longitudinal para cuidado, né? E só aproveitar, claro, não podemos deixar de falar dos fatores de risco que atuam fundamentalmente nesse momento, onde você tem obesidade, o aumento do colesterol e uma das coisas importantes, o sedentarismo, né? Então, essa é uma das grandes batalhas que a gente vem fazendo. O Heródoto está rindo agora porque ele sabe que a gente vai falar do Agita São Paulo, né? Que é um programa lançado para estimular a atividade física das pessoas, porque esse é um dos fatores que ajuda realmente a reduzir risco, né? A prolongar a vida com saúde das pessoas, né? E, Fabiana, quando o doutor Guedes falava, ele falava obesidade, não faz exercício, só falou fumar. Né? E não estava olhando para você, estava olhando aí de lado, do seu lado aí, tá certo ou não? O cidadão que está do seu lado. Sua pergunta, por favor. As doenças crônicas, como os senhores falaram, elas podem ser prevenidas, né? Exercício físico, manter o peso, alimentação saudável e talvez o governo não incentive tanto. As pessoas acabam comendo muita porcaria e a obesidade leva a vários problemas. Voltando um pouquinho ao infarto que o senhor comentou, que o senhor teve, né? De uma forma geral, o infarto em hospitais com menos recursos ainda é alto o índice de mortalidade, em comparação com hospitais com alta tecnologia e tal. Por que isso acontece? É falta de recursos ou os médicos não estão preparados para atender essa ocorrência? Veja, o que é o infarto? O infarto é a destruição muscular por falta de circulação. Quando uma artéria se obstrui, o músculo que era irrigado pela artéria que obstruiu, começa a morrer. E ele não morre instantaneamente, ele vai morrendo. Então, o tempo é fundamental. Quer dizer, entre a obstrução da artéria e a desobstrução da artéria, você não deve ter um período maior do que 3 horas. Se você tiver um período maior que 3 horas, é muito pouco provável que você consiga recuperar músculo. Então, os hospitais do sistema público atendem uma clientela que tem dificuldade de acesso. De maneira que quando eles chegam no hospital público, já decorreram várias horas. Aqueles que têm facilidade de acesso, esses chegam rapidamente ao hospital e aí eles são tratados. Há uma coisa hoje que se chama tempo porta-cateterismo. Quer dizer, o tempo que leva entre o indivíduo chegar no hospital e ser colocado no cateterismo. Esses hospitais que hoje têm uma mortalidade baixa, conseguem fazer isso num tempo rapidíssimo, em minutos ou pouquíssimas horas. Então, você tem uma situação em que nós temos ainda no Brasil hospitais que a mortalidade do infarto chega a 30%. Isso é alto ou é baixo em relação aos números internacionais? É muito alto. Não aos números internacionais, aos números de hospitais mais estruturados que nós temos no país, cuja mortalidade, por exemplo, em INCOR, o Hospital do Coração não passa de 5%. No Hospital do Coração nós temos uma estratégia, a mortalidade hoje é 1,8%. O indivíduo que chega infartado no hospital. De maneira que a velocidade do atendimento e a possibilidade de ter cateterismo disponível 24 horas, ter uma UTI adequada, isso faz uma diferença enorme
na mortalidade por infarto. E a gente sabe que os problemas cardiovasculares são dos que mais matam, né? No Brasil e também no mundo, e tem essa deficiência. Mas agora eu queria só aproveitar. Grande parte das mortes são antes do indivíduo chegar no hospital. E isso é que a população precisa aprender, que é o seguinte: no momento do infarto, frequentemente, nos que falecem, não falecem porque perdeu muito músculo. Falecem porque teve um distúrbio do ritmo, teve uma fibrilação ventricular. Então, se você for capaz de fazer uma massagem externa, enquanto chega um desfibrilador para desfibrilar, você salva o doente. Quando a gente assiste nesses episódios de esporte, que o sujeito está jogando futebol, cai, morre, ele teve uma fibrilação ventricular. Não dá para ter o desfibrilador na hora, mas dá para massagear com eficiência e fazer a respiração artificial. Essa coisa é que também muda o panorama. Doutor Atene, os nossos internautas estão atentos aqui, eu recebi vários deles querendo que o senhor fizesse um comentário de uma notícia que saiu esta semana e que nós até comentamos, por estar lembrado aqui no Jornal da Record News, que é o seguinte, eu diria que é uma resolução do Conselho, foi chamada aqui de resolução, o internauta mandou com o nome de resolução, Juliano, que o paciente poderia registrar quais procedimentos médicos quer no final da vida. O que é que o senhor acha disso? O que é que o senhor acha dessa resolução do Conselho Federal? Olha, a tecnologia moderna... Bom, temos dois médicos aqui, os dois poderão opinar. A tecnologia moderna oferece uma gama enorme de recursos e mantém, muitas vezes, artificialmente a vida. Isso é inadequado. A vida tem que ser mantida não por processos artificiais, se você não tem a possibilidade de recuperar a pessoa. Então, diante disso, eu acho que é razoável o sujeito dizer, olha, se eu tiver inconsciente por um problema nervoso, não tenho perspectiva de melhora, eu não quero que faça essas medidas, me entubar, me levar para uma UTI, eu não quero. Ele tem esse direito, eu acho que tem. O senhor concorda, doutor Guedes? Eu acho que sim. Nós tivemos essa semana o falecimento de um amigo nosso que passou praticamente um ano num hospital tentando se recuperar, mas sabia-se que ele não tinha chance de recuperação. Então, eu acho que é um episódio doloroso para a pessoa, para a família que está acompanhando. Mas eu queria cutucar o Adib, se você... Pode, fica à vontade. Se você aqui nós estamos aqui para isso. Eu acho que eu tive sorte de trabalhar com o Adib quando ele era secretário. O governador dele a gente não gostava muito, não precisa dizer quem é. Mas já falamos na abertura aí que era um maluco. Esse é um problema seu agora. Mas a gente tinha uma equipe que trabalhou tratando de ter uma proposta que implicava em ampliar a rede de serviços de saúde para atendimento da população. Era uma coisa realmente muito bonita, um trabalho. E o que era muito importante naquele momento era um trabalho em conjunto com a população, onde o Adib, depois os que o sucederam também, passaram a receber grupos da população, comissões da população, reivindicando mudanças e o aparecimento de equipamentos para isso. Isso foi num crescendo, e o próprio Adib citou a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que de repente nos leva à proposta do SUS na Constituição. Então, a minha impressão é que o conjunto de deputados e senadores que integrava o grupo que fez a Constituinte, talvez não seja muito diferente do grupo atual. São gente ligada aos poderosos do país que estão sempre sendo eleitos, né? Mas uma das coisas que nos pareceu muito importante naquele momento é que a gente tinha uma luta pela volta da democracia junto com uma luta por uma nova Constituição.
vencida a nova Constituição, com a criação do SUS, nós deixamos de ter um trabalho político com a população como tínhamos no passado. E já temos mais de 20 anos de SUS e continuamos enfrentando problemas. E o problema sério é financiamento, né? Durante uns 10 anos ficou uma emenda à Constituição para ser... Essa emenda 29? Aquela emenda 29 levou mais de 10 anos e quando ela foi aprovada, a nossa presidente não aprovou aquilo que havia de mais importante, que era aumentar a quantidade de dinheiro federal para o cuidado de saúde. Eu queria saber como é que o Adib vê esse trabalho com a população hoje, esta política. Olha, Guedes, quando nós fizemos o Plano Metropolitano de Saúde, nós tínhamos proposto naquela época, veja bem, 490 centros de saúde e 40 hospitais locais aqui na periferia de São Paulo. Qual era a população naquela época da cidade? A cidade tinha 8 milhões. 8 milhões. É. E a área metropolitana tinha 12 milhões. Bem, até hoje, aquela rede não foi feita integralmente. Os hospitais não se construíram. Então, em 99, quando eu fiz um levantamento, nós verificamos que nós tínhamos 71 distritos na capital, onde viviam 8 milhões de pessoas, e você tinha 0,6 leitos por 1.000 habitantes. O que é 0,6 em relação ao atendimento razoável? O razoável é 3 leitos, 3. Digamos no máximo 2, digamos 2 leitos. 2. Se nós pensarmos em 2 leitos, nós tínhamos em 99 um déficit de 12 mil leitos, o muito 60 hospitais de 200 leitos. E hoje nós construímos, nesses últimos maior. 10 anos, construímos 2, o da cidade de Tiradentes e o da Boi-Mirim. Então não é estranho que Então hoje é menos que 0,6? Hoje é menos que 0,6, então? Hoje eu Porque a cidade tem 11 milhões. Eu estou refazendo esse estudo. E uma das dificuldades que eu tenho é saber efetivamente quais são os hospitais que estão em funcionamento na cidade. Sei. Porque tem muito hospital que fechou. E tem hospital muito público? Hospital que atendia o público. Atendia o público. E tem muito hospital que ampliou. Mas a pergunta do Guedes se refere a você ir de encontro à população. Naquela época, quando eu era secretário, eu fui aconselhado a não ir nas assembleias populares. E eu fui. E aprendi muito. Principalmente eu aprendi que o problema do pobre não é ele ser pobre. É que os amigos dele também são pobres. Então ele não tem quem fala com quem dirige, quem marca uma audiência, quem negocia um financiamento, quem ajuda a fazer eles não têm. Então não consegue. Agora, quem tem os amigos que estão no governo e que tem acesso a financiamentos e que tem acesso a fazer grandes planejamentos, consegue drenar grande parte dos recursos do governo para projetos que não interessam à população, mas que interessam aos seus objetivos. Você pode mandar perguntas aqui, direto no heraldo@r7.com, como uma delas que chegou aqui, doutor Adib, para perguntar para o senhor o seguinte. É o Márcio. Ele quer saber o seguinte: como é que alguns médicos são professores na universidade e, ao mesmo tempo, atendem em hospitais particulares? Ele pergunta ao senhor se o senhor é favorável à dedicação exclusiva ou o senhor acha que o médico pode, por exemplo, decidir ou dividir o seu tempo como professor titular de uma universidade pública, como a USP, e um colégio e um hospital particular? Olha, esse é um assunto que eu tenho tratado reiteradamente. Por que que os médicos nossos, professores, têm tempo parcial na universidade e trabalham em clínicas privadas? Isso vem da história, da criação das nossas faculdades de medicina. Porque os hospitais de ensino eram as santas casas do passado. E as santas casas só recebiam indigentes. Então, aos professores foi permitido que eles tivessem uma atividade fora. Mas isso é tremendamente prejudicial ao ensino.
No mundo inteiro, os professores são dedicação exclusiva no hospital universitário. Nós buscamos realizar isso no INCOR. O professor Zerbini, quando criou a Fundação de Apoio, a ideia era deixar uma parcela dos leitos menores, 25%, para os doentes pagantes, enquanto que teria 75% para a clientela SUS. Isso permitiria que o professor se fixasse exclusivamente no hospital universitário. Infelizmente, há toda uma temática tentando fazer com que o hospital universitário só atenda a clientela SUS. Isso significa transformar o hospital universitário em um hospital assistencial. Mas o senhor acha que o cidadão tem tempo para ser professor universitário, fazer pesquisa, dar aula, ter o consultório particular e atender no chamado hospital de ponta? Esse é o grande problema, eu estou dizendo isso. Nós tentamos mudar esta história, fazendo com que o professor fosse exclusivo do hospital universitário. Eu até escrevi um artigo uma vez, quando se publicou um artigo na Folha de São Paulo, criticando o sistema do INCOR, dizendo que era uma dupla porta e não sei o quê. E eu fiz um artigo dizendo dupla porta versus dupla militância. A dupla militância que é prejudicial ao ensino. Dupla militância quer dizer trabalhar na universidade ao mesmo tempo... E trabalhar fora. Isso é absolutamente equivocado. Mas, infelizmente, no Brasil, isso ficou consolidado. Então, eu sempre dizia, os professores vão muito bem, o hospital universitário vai muito mal. Eu acho que é um problema sério e essa discussão da dupla porta é muito candente aqui entre nós, né? O Adib defendeu sempre, com a criação da Fundação Zerbini e de outras fundações, permitir que se conseguisse remunerar melhor o professor universitário, né? Agora, as pessoas são seres humanos, né? E frequentemente você tem alguém que está no hospital universitário, está sendo remunerado com uma complementação pelo trabalho de uma fundação, mas ainda assim ele tem uma atividade fora do hospital. Uma outra discussão é de onde virá o dinheiro para que você mantenha o hospital universitário tecnologicamente atualizado. Essa era uma das lutas do Adib. Quer dizer, a gente viu a história dos hospitais, principalmente no Rio de Janeiro, que foram se tecnologicamente deteriorando, né? Enquanto a gente conseguia manter em São Paulo alguns hospitais com um padrão de excelência, né? Mas certamente esse é um problema que a gente enfrenta. E o resultado disto é que a rede privada hoje assumiu a liderança. A gente fala no Einstein, no Sírio-Libanês, no Samaritano, e não fala mais, até no INCOR, no Hospital das Clínicas, etc. Isso significa o quê? Que os hospitais privados estão drenando a clientela que remunera melhor o hospital. E quando se quer pegar uma parcela dessa clientela para trazer para o hospital universitário, para viabilizá-lo, na época que eu era diretor do INCOR, os 25% da clientela de convênios e privado rendia 60%. E os 75% do SUS rendia 40%. Mas, doutor Adib, não é também o fato que as pessoas perderam a confiança no hospital público? Não. Por isso todo mundo que tem um piripaque quer ir num hospital. Até o presidente da República. O presidente da República não foi atendido no SUS, o presidente da República foi atendido no Sírio. Mas isso foi um processo de desgaste dos hospitais privados, dos hospitais públicos. Eles foram sendo desgastados. Por quê? Porque a remuneração que o SUS consegue pagar não cobre os custos. Então é impossível você manter o hospital público com a mesma eficiência do hospital privado. A não ser alguns poucos hospitais em que, por exemplo, o Hospital das Clínicas, que tem
um orçamento que o Estado lhe dá e que permite minimamente manter suas condições, mas os hospitais públicos em geral no país estão vivendo com o que o SUS paga. E com o que o SUS paga, não dá para manter o desenvolvimento tecnológico, não dá para manter a situação que é necessária para manter a qualidade. Então, os hospitais privados assumiram a liderança. Ora, não é assim em nenhum lugar do mundo. É só para quem pode pagar, né, doutora Adib? Pois é. É só para quem pode pagar. Quem não pode pagar tem que ter quem tem convênio. Tem que ter convênio. Tem que ter convênio. E os bons convênios. E os bons convênios, porque os convênios hoje em dia também têm vários problemas, né? Às vezes as pessoas precisam de autorização para fazer um procedimento. Então você transferiu a desigualdade que existe na sociedade para o sistema de saúde. Desde que eu me conheço por gente, o senhor também, o doutor Guedes também, Olha, também, sempre é problema de recurso, pessoal. Falta um recurso e tal. Mas o senhor foi ministro da Saúde, né? Não tem o problema também de que os recursos não chegam à ponta, não chegam, né? Que no meio do caminho, quando eu fui ministro, nós demos grande ênfase ao Programa de Saúde da Família. Eu me lembro. O Programa de Saúde da Família é o programa que faz a verdadeira prevenção e promoção de saúde. Bem, acontece que você fazer o programa de saúde da família isolado não resolve o problema da população. Ela precisa de uma rede. É preciso que os centros do Programa de Saúde da Família tenham acesso a equipes de especialistas que trabalhem na área em que está o centro de saúde. E estes equipes de especialistas tenham acesso a leitos hospitalares na área em que eles estão colocados. Entendeu? Então, na verdade, não é que tudo é recurso. É que sem o recurso você não consegue implementar a rede. Não é questão. Por exemplo, São Paulo está com um pouco mais de 1.000 equipes de saúde da família, 1.200. Precisava o dobro. Por que não abre? Mas o dinheiro é bem gasto. O poder público gasta bem esse dinheiro. O dinheiro não é bem gasto, nem na saúde, nem nas outras áreas, nem na Petrobras, nem em todo lugar. Por quê? Porque esse é um país que tem corrupção. E a corrupção toma conta dos problemas e desvia o dinheiro. Esse é o problema fundamental. Agora, o que nós estamos tentando fazer em saúde? Nós estamos tentando fazer redes. Redes. Quer dizer, programa de saúde da família, equipes de especialistas, leitos nas áreas em que essas equipes atuam, para que aonde está a população, ela tenha os recursos. Na época que nós implantamos aqui em São Paulo, em 96, nós implantamos o Programa de Saúde da Família, depois que eu saí do Ministério, eu assumi, o Guedes era secretário, nós assumimos 2 módulos, aqui na Cachoeirinha e em Sapopemba. Nos 2 módulos, nós fizemos as equipes de saúde da família, fizemos a equipe de especialista que dava cobertura a essas equipes. E como na área, por exemplo, em Sapopemba, não tinha lugar para as mulheres dar à luz, nós criamos, com o Davi Capistrano, nós criamos a Casa de Parto. A Casa de Parto já fez mais de 3.500 partos, não morreu uma gestante. Só que a Casa de Parto não resolve o problema. É preciso que tenha leitos. Eu conversava com a população para saber o que havia, se elas estavam satisfeitas e tal. E uma senhora uma vez me disse, olha, doutor, melhorou, está melhor. Mas o meu filho precisou fazer uma operação. E eu estou numa fila enorme, não consigo e tal. Quer dizer, essa é a nossa dificuldade. Então, o recurso tem que ser ampliado para poder... Eu acho que a gente tem que colocar alguma coisa importante depois da fala do Couto. E que o Adib diz, não, esse é um país onde há corrupção, onde o dinheiro não chega. Só que na área da saúde nos falta dinheiro para operar.
Quer dizer, quando você vê quanto o SUS paga por um parto que vai acontecer no hospital e quanto se gasta para fazer aquele parto, o SUS cobre metade do custo. Né? Então, o Estado de São Paulo viveu uma experiência muito grande com as chamadas organizações sociais de saúde, né, que a gente criou no tempo do Covas governador e que nos permitia, então, saber quanto custava o trabalho que ia ser feito no hospital e a gente remunerava o hospital exatamente pelo custo que ele ia ter. Então, isso permitiu a gente ver que o SUS cobre metade do gasto. Então, não tem sentido imaginar que uma rede de santas casas que a gente tem, além de prestar um serviço honesto, de boa qualidade e tal, elas ainda têm que buscar dinheiro para financiar o trabalho que estão fazendo. Pagar para trabalhar. Elas pagam para trabalhar. Então, você tem entidades que ajudam, se a gente não tiver para os hospitais maiores um apoio do Estado, cobrindo, além do dinheiro que vem diretamente do SUS, pelo preço para cada procedimento, a gente não consegue fazer funcionar. A gente começou a fazer um trabalho há pouco tempo atrás, financiado pela Companhia Paulista de Força e Luz, né? E a companhia costumava dar um desconto na conta de luz das Santas Casas, mas resolveu que ela preferiria trabalhar, dar uma assessoria para melhorar a qualidade da gestão, da administração das Santas Casas, acreditando que melhorando a gestão estaria resolvido o problema das Santas Casas. E diz, não é verdade. Elas podem melhorar o quanto quiserem a gestão, mas se o SUS não comparecer com mais dinheiro, não vai. É por isso que eu reclamei, pedi para o Adílio reclamar também da nossa presidente, né, que gosta muito do SUS, mas que não está dando. Cada vez o governo federal está pondo menos dinheiro no custeio do sistema de saúde. Hoje, quem mais gasta dinheiro no custeio são os estados, os municípios mais que os estados ainda. E o governo federal cada vez está colocando menos dinheiro. Bom, então não é verdade quando o governo federal diz que está aplicando cada vez mais na saúde? Não. Não é verdade? Não. Na época da Constituinte, os recursos gastos com saúde, 76% era do governo federal, porque tinha Previdência Social no meio. Depois baixou para 55%, 45%, hoje está em 40%. Do gasto. E 60% do gasto é Estado e município. Então, mas o gasto também não aumentou ao longo desse tempo? Aumentou. Claro, aumentou. Quer dizer, 40% daquela época de dinheiro, hoje esse 40% é muito mais dinheiro. Não importa, mas, compromisso, responsabilidade, o governo federal está pondo menos dinheiro no sistema do que ele já pôs. A participação dele é menor do que foi no passado. A participação é menor. Quer dizer, ele chegou a participar com 76%. Hoje ele participa com 40%. E o governo federal, ele não executa mais. Ele transfere o recurso para os municípios e para os estados. Então, o ministro sempre diz, não, o recurso nós transferimos. Agora, ele precisa dizer que esse recurso transferido não é suficiente. Ao mesmo tempo, nós precisamos melhorar a gestão, sem dúvida. Melhorar a gestão, melhorar os procedimentos, ver se funciona em rede, porque funcionar um programa de saúde da família isolado não resolve o problema. Ajuda muito, mas não resolve o problema. Quando a gente fala dos grandes centros, São Paulo, HC, Incor, é uma realidade. Quando a gente vai para uma população mais carente, acho que a situação piora. Em contrapartida, uma coisa que eu fico pensando é que as faculdades de medicina, por exemplo, hoje são mais de 180 cursos. E em 96, várias vezes o senhor comenta que são cerca de 80 cursos. Tem mais médicos e onde eles estão? Apenas nos centros? Por que assim, a gente está em ano eleitoral, todas as campanhas falam que saúde é prioridade, mas na realidade a gente não vê isso. Onde estão esses médicos? Olha, essa é uma linda discussão que você está propondo. Quer dizer, o ensino médico e a responsabilidade da escola com o exercício profissional. Na verdade, o que nós fizemos foi criar escolas por entidades que nunca trabalharam com saúde e que fazem a faculdade para ter prestígio. Isso não funciona, porque como essas faculdades não têm um hospital de ensino
E eu insisto que o hospital de ensino é diferente de um hospital assistencial. Como elas não têm hospital de ensino, elas fazem convênio com hospitais assistenciais. E no hospital assistencial, você não prepara o aluno como você prepara no hospital de ensino. É por isso que eu estou discutindo que na época que eu estava na faculdade, já lá vão 60 anos, o curso era de 6 anos. Nós tínhamos raio-x simples, eletrocardiograma e poucos exames de laboratório. O curso era de 6 anos. De lá para cá, o conhecimento se ampliou extraordinariamente. Tecnologia, novas especialidades, etc. O curso continua de 6 anos. E todos os professores da universidade de medicina são especialistas. E o que o aluno precisa não é aprender a especialidade. Ele precisa aprender da especialidade o que o médico prático não pode deixar de saber. E aí você logo coloca que ele precisa ser treinado em emergência. Ora, se muitas faculdades não têm serviço de emergência, como é que treina o seu aluno em emergência? E como é que deixa esse indivíduo funcionar? É uma discussão que eu mantive. Em 88, eu era do Conselho Regional de Medicina, eu propus um exame no final do curso. Foi uma celeuma enorme. E criaram, então, o SINAEM, que era uma reunião de 11 instituições para ajudar as escolas a se equiparem, se organizarem. Bem, o que se conseguiu depois de 15 anos de trabalho desta entidade, eles fizeram um trabalho muito bonito, levantamentos, etc. Mas nós tínhamos 82 faculdades de medicina, hoje vamos ter 212. E 70% dessas são privadas, com os defeitos que nós já identificávamos nas privadas da época. Então é preciso uma reformulação no ensino. E eu tenho proposto que se faça um exame no 2º ano, no 4º ano, no 6º ano. No 2º ano, se ficar demonstrado que aquela escola não ofereceu os conhecimentos necessários, fecha o vestibular no ano seguinte. Essa é uma linguagem que eles vão entender. E depois de formado, o aluno deveria se criar um pré-requisito para a residência médica. Porque a residência médica não resolve o problema. A residência médica cria especialistas que não vão trabalhar com a população. Então, a minha proposta é pegar os recém-formados durante 1 ou 2 anos e trabalhar obrigatoriamente com a população com um pré-requisito para a residência médica. E supervisionados pela sua escola. Aí nós talvez conseguíssemos mudar alguma coisa. Doutor Jatene, já tivemos uma polêmica, várias polêmicas aqui no programa, e os internautas aqui gostariam de ouvir o senhor numa outra polêmica. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é o limite ético do envolvimento de médicos com os laboratórios, principalmente quando os laboratórios convidam os médicos para determinados congressos no exterior, lançamento de produto, para que os médicos receitem determinados produtos considerados de ponta, etc, etc, etc. Qual devia ser esse distanciamento? Ele existe? Há um limite ético aí ou não? Olha, o Conselho Federal de Medicina já estabeleceu esses limites. Quer dizer, o relacionamento do médico com os laboratórios ele tem que ser dentro de determinados princípios éticos. Ele não pode receber benefícios. Uma viagem, por exemplo. Viagem, a não ser que essa viagem seja para participar de um congresso, etc., mas não transformá-lo em um receitador dos remédios desse laboratório. Essa é uma situação muito complicada, porque os laboratórios pretendem fidelizar médicos, fidelizar entre aspas, quer dizer, os médicos que usem os seus medicamentos. Mas as sociedades de especialidade, elas têm feito um enorme esforço, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem feito esse esforço para estabelecer diretrizes,
para estabelecer procedimentos que devem ser seguidos em determinadas circunstâncias, e isso é absolutamente fundamental, porque a convivência mercantilista com laboratórios, isso é absolutamente... Mas o laboratório não manda todo dia lá na porta do médico um propagandista falar dos remédios? Ele manda levar as amostras, e isso tem sido discutido. Quer dizer, não é adequado isso aí, não é a forma mais adequada de se fazer. Doutor Jatém, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiz para o senhor muitos anos atrás, no Roda Viva, pegando entrevista, o senhor era ministro da Saúde ainda, e se não estou enganado, o Heródoto era o apresentador do programa na época. Eu era nascido nessa época. E eu não esqueci da resposta, eu queria que, se for possível, o senhor repetisse aqui. A pergunta foi a seguinte: o senhor, na época, era ministro, fazia cirurgias, atendia pacientes no consultório, fazia reuniões na periferia, enfim, um monte de atividades, escrevia livros e tal. E eu perguntei para o senhor: doutor Jatene, trabalhando desse jeito, o senhor não tem medo de ter um problema do coração e morrer? O senhor deu uma belíssima resposta, vê se lembra, senão eu vou lembrar. Eu não lembro. O senhor falou assim: olha, meu filho, o que mata não é o trabalho, o trabalho não mata ninguém. Lembrou agora? Você sabe por que eu fiz essa frase? Eu fiz essa frase pelo seguinte: o doutor Ulisses, ele teve um pequeno infarto e ele se internou no INCOR. E quando nós demos alta, eu o acompanhei até a porta, e a imprensa estava toda lá. Quando o doutor Ulisses saiu, eles me perguntaram se o doutor Ulisses pode voltar ao trabalho e tal. Eu disse: olha, meu amigo, o que mata, o trabalho não mata ninguém. O que mata é a raiva. Quer dizer, é o indivíduo que luta contra o que está fazendo, é o indivíduo que está permanentemente sob tensão. Isso é que é prejudicial. Agora, você fazer muita atividade com gosto, com prazer, isso não te dá nenhum prejuízo. Doutor Guedes, você gostaria de falar alguma coisa também desse relacionamento do médico com o laboratório aí? Eu acho que essa é uma coisa trágica, né? Historicamente trágica. Eu acho que é alguma coisa que precisa ser discutida já nos bancos escolares da Faculdade de Medicina, com os professores de clínica, de ética, etc. e tal. Porque realmente é muito vergonhoso você ver congressos onde, de repente, se faz sorteio de um automóvel, sorteio de não sei mais o quê. Ou, às vezes, a viagem para o congresso passa pelos balneários, antes de chegar no congresso, ou chega no congresso e sai pelos balneários. Eu acho que realmente... O problema, Heródoto, é que medicina é uma profissão eminentemente ética. E a sociedade não é ética. Esse é que é o problema. Quer dizer, o comportamento social precisa ser ético. Por falar em ética, nesses anos todos como médico, né, mais de 60 anos, qual foi a situação ética mais difícil, mais complicada que o senhor enfrentou? Olha, eu sempre procurei me comportar da maneira mais ética possível. Quando eu fui convidado para exercer cargos no governo, eu disse a quem me convidou que eu não deixaria a profissão de uma vez. Ela seria prejudicada, evidentemente, mas eu tinha a equipe que me ajudava e eu usava os fins de semana, sábado, domingo, para manter a minha atividade. Quando eu fui secretário, eu dava o mais longo jornada de trabalho de todos os secretários. Porque eu entrava na secretaria às 7, saía às 11h30, da 11h30 até às 2 eu ia para o hospital, voltava às 2h30, 3 horas, ficava até às 9 horas da noite. Então, o problema não é você ter dificuldades sobre esse ponto de vista. Eu não tive nenhuma situação que eu considerasse um risco ético importante. Não me lembro. O senhor, dos 4 filhos que o senhor tem, 3 são médicos, seguiram né, a carreira. E o senhor tem alguns netos que também estão na área. 3 netos. 3 netos que estão na área da medicina. Quais são os valores que o senhor passa para eles? O senhor chegou a ser professor-aluno de algum dos seus filhos, não? E os valores? Fui professor de 2. Eu passei a eles o seguinte: primeiro,
você precisa ser verdadeiro. Você precisa trabalhar com a verdade, porque a verdade é uma só. Ela não tem versões, é uma só. Agora, quando você falseia a verdade, você precisa tomar um cuidado enorme, ver as pessoas para não entrar em contradição, dá muito trabalho. Então, é muito mais fácil você falar sempre a verdade e ser verdadeiro. Segundo, procurar ser competente, porque se você não for competente, fica complicado. Terceiro, você ter a capacidade de se sacrificar, de se dedicar. Então, o indivíduo que verdadeiro, que é competente e que está disposto a se sacrificar, esse não vai ter problema nunca na vida. Eu queria aproveitar e dar um testemunho. Eu trabalhava com a Adíbio quando ele foi secretário de Estado. E nós tínhamos um time bom, eram ex-alunos da Santa Casa que estavam junto comigo trabalhando com a Adíbio. Um deles era o Barradas, que depois foi secretário, outro era o Kenji, que faleceu recentemente e tal. E, com muita frequência, nós recebíamos grupos da população para os quais nós tínhamos prometido coisas, né? E, às vezes, o grupo chegava no horário em que ele era recebido pelo Adíbio, ou por mim, ou pelo Barradas. E um dia o Adíbio reuniu e disse assim, olha, gente, vamos combinar o seguinte, só dá para falar a verdade. Então, nós nunca vamos dizer alguma coisa que não seja exatamente a verdade para esses grupos da população com as quais a gente se relaciona. E realmente era uma lição importante. Eu acho que isso é fundamental, viu, Heródoto? Acho que por isso o senhor nunca foi candidato a nada, né? Nunca virou político. Não, eu nunca quis ser político, exatamente porque é difícil você... Se você trabalha com a verdade e diz só a verdade para a população, a população não te elege. Não vota em você. Ninguém vota. Tá certo. Doutor Jatena, a gente está no finalzinho. Eu queria só fazer uma consulta aqui agora, o senhor como jornalista. Consulta? É uma consulta. Nós aqui, jornalistas, vivemos escrevendo assim, fulano morreu de parada cardiovascular. A gente morre só de parada, é uma doença a parada cardiovascular? Não, a parada cardiorrespiratória é o final. Sei. Todo jeito que morre tem parada cardiorrespiratória. A gente vive escrevendo aqui que o cara morreu de parada cardiorrespiratória. Essa não é a causa. Não é a causa? A causa é um infarto, a causa é um acidente vascular cerebral, a causa é diferente. Por isso que o atestado de óbito precisa ser preenchido de maneira adequada. Você não pode separar, não pode estar no atestado de óbito, morreu de parada cardiorrespiratória. Não pode. Isso não diz nada. Tá, porque nós jornalistas vemos matando as pessoas com parada cardiorrespiratória. Isso não diz nada. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, consequência de tal ou qual doença. Notícia seria se continuasse vivendo depois da parada. Não, pode. Pode, porque se você tomar as medidas de ressuscitação... como o senhor falou no começo. Porque o infarto, as mortes súbitas, o sujeito cai na rua e para. Isso foi uma fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular corresponde a uma parada cardiorrespiratória. Então, se você massagear e fizer o sangue circular e conseguir trazer um desfibrilador e der um choque, você ressuscita o indivíduo. Aí que é a grande notícia. E essa massagem é só o profissional? Se cai na rua... Não, essa massagem deve ser ensinada para toda a população. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem feito um enorme esforço para ensinar a população. Tem tido cursos... O INCOR tem cursos, o Dante Pazanese tem cursos, o Hospital do Coração tem cursos. Tem tido um esforço grande para ensinar estudantes, para ensinar... Na Suécia, eles fizeram um treinamento desse na televisão e depois eles foram ver o resultado. Houve uma recuperação de um determinado número de pessoas, 40 ou 50, não me lembro. Nenhuma por médico. Tudo por gente que aprendeu a fazer as manobras de ressuscitação. Um método preventivo bem eficaz. E massagem cardíaca eficaz, eficiente. Porque a massagem antigamente tinha que abrir o tórax para massagear. O professor Rui Ferreira Santos, em Ribeirão Preto, ele tinha nos corredores
bisturis colocados esterilizados para abrir tórax de uma eventual parada cardíaca. Quando veio a massagem cardíaca externa, que é tão eficiente ou mais do que a massagem cardíaca interna, e o grande problema é difundir esse conhecimento, para que a população saiba. Você vê, às vezes, o indivíduo cai no campo de futebol, fica a gente abanando. Não é isso aí não resolve. Tá certo. Doutor Jatene, muito obrigado pela participação aqui conosco. Né? O senhor está recuperado, o senhor está com 83 anos de idade. 83 anos, muito grato pela participação. Também muito obrigado pelas vezes que o senhor vem aqui no Jornal da Record News aqui, muito obrigado. Doutor Guedes, muito obrigado. Coach, muito obrigado. Muito obrigado também, Juliana, pela participação. Bom, queria agradecer a você também a sua gentileza que nos acompanha aqui no r7.com e na nossa Record News. Né? O nosso e-mail aqui está sempre à sua disposição. E nós, então, voltaremos com outro candidato e com a sua participação efetiva, como sempre. Até lá. Obrigado pela sua audiência e participação.